you feel the vibe. É um prazer imenso para mim poder estar aqui com vocês nessa hora, nesse momento, né? Na verdade faz tempo que eu não, por causa da correria, não tenho tido assim a oportunidade de chegar até aqui, sentar, conversar, dialogarmos e ao mesmo tempo também ter a oportunidade de trazer uma reflexão aberta, tranquila com todos vocês. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre esse momento que Angola está a viver. Nós estamos a nos aproximar a larga escala da realização de mais um pleito eleitoral. Desta vez vai acontecer em agosto, segunda, terceira semana de agosto, mais concretamente, conforme está estabelecido na Constituição da República em relação ao projeto de revisão constitucional que foi aprovado. Mas uma pergunta que a mim me ressalta, e aí eu vejo toda uma movimentação que os partidos políticos vão fazendo, quero o MPLA, a UNITA, a Casa CE, a FNLA, o PRS e assim por diante, né? Vão fazendo no sentido de movimentarem a máquina. A oposição chega desta vez com uma novidade, que é a Frente Patriótica Unida, que é a ideia segundo a qual é preciso unir as forças no sentido de, ao se ir para as eleições, tendo por alvo um adversário comum que é o MPLA e assim então a oposição ter maiores chances de poder tirar o MPLA do poder. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma questão muito importante, uma pergunta que na verdade eu vou procurar responder com uma sucessão de vídeos que nós vamos gravar e vamos colocar aqui. E a pergunta de hoje é: levando em consideração a desastrosa política de emprego, e eu já vou explicar por que a questão desastrosa, a pergunta é: João Lourenço merece ser efetivamente reeleito? Ora, o Presidente da República, todos nós sabemos, quando foi eleito em 2017, foi eleito para portanto, executar um conjunto de missões específicas que o povo angolano colocou à risca nas suas mãos. Uma delas, evidentemente, tinha a ver com a questão do combate à corrupção, tinha a ver com o fazer um conjunto de reformas do ponto de vista administrativo e político, tinha a ver com combater as assimetrias regionais, o desemprego. Mas nessa questão que tem a ver com o desemprego, a pergunta é: se nós analisarmos os dados, ou seja, a situação de como é que nós estamos nessa matéria, nós poderíamos concluir que efetivamente o Presidente da República, João Lourenço, merece ou não merece ser reeleito. Eu preciso lembrar que Angola vem há mais de 6 anos, portanto, desde 2015, né, enfrentando um ciclo de recessões do ponto de vista econômico sem precedentes. E os dados, e aí eu me ateio aos dados que foram publicados no dia 18 de fevereiro, dados do jornal Expansão, em que, portanto, o jornalista do Expansão, Joaquim José Reis, apresentou um conjunto de dados relacionados ao desemprego que a mim me deixaram assustados. A realidade mostra que nós, do ponto de vista etário, a população angolana dos 0 aos 14 anos de idade e também dos 15 até aos 24 anos de idade, representam um total de 65% da população angolana. Isso se levarmos em consideração que o universo total da população angolana é de 33 milhões de habitantes, de acordo com os dados de projeção do censo de 2014. Portanto, essa matéria é interessante, faz-nos pensar em relação à questão que tem a ver com o emprego. E essa matéria diz o seguinte: 3% de jovens com idade ativa
lembrando que 65% dos jovens, portanto, da população angolana, que representa jovens, que vai dos 0 até, dos 15, né, até os 24 anos de idade, ou seja, juventude que está em idade economicamente ativa. Né? 3% destes jovens, apenas 3% deles é que têm emprego formal. Isso é, somente 139.430 jovens com idade entre os 15 aos 24 anos trabalham de maneira formal. Maneira formal significa dizer que são jovens que têm contrato de trabalho, contribuem para a segurança social e assim por diante. A conclusão que se chega é que, efetivamente, nós estamos muito mal. E o jornal alega que são são necessárias medidas para estimular o mercado de trabalho e criar condições para empregar estes jovens. Olha só os dados que é apresentado. Dos 5.561.193 jovens, portanto, jovens com idade ativa, no final do ano 2021, apenas 60% estavam, quer dizer, apenas não, na verdade, 60% destas juventudes estavam desempregadas. E 37% dos mesmos sobreviviam de biscatos, ou seja, jovens que trabalham na informalidade. Isso é grave, pessoal. Portanto, 37% dos jovens angolanos trabalham na informalidade. E aqui, para mim, é algo muito sério. Se somente 3% deles é que estão na formalidade, portanto, que contribuem, têm contrato de trabalho e contribuem para a segurança social, 37% deles sobrevivem de biscates. A pergunta que se faz é que, aliás, antes de eu falar disso, olha só, diz assim, face ao ano de 2020, há menos 26,5 mil trabalhos formais nessa faixa etária. Quer dizer, esse número de 3%, se nós levarmos em consideração o ano de 2020 comparativamente com o ano de 2021, os dados apontam que nós recuamos nessa matéria, ou seja, mais jovens, dos poucos que já estavam na formalidade, foram ou passaram para a situação de informais, portanto, estão no grupo dos 37%. O que é absolutamente grave. Significa dizer, então, que as políticas de emprego gizadas por esse governo não estão a funcionar. Ou seja, em outras palavras, João Lourenço não está a criar emprego e, portanto, não está a fazer aquilo que deveria fazer. Ou seja, em outras palavras, o governo do MPLA, liderado pelo presidente João Lourenço, está a fazer pouco ou nada para a juventude. Veja, de cada 100 jovens em idade ativa, 60% estão desempregados, 37% sobrevivem de biscates na informalidade e apenas, portanto, 3% é que vivem, ou seja, trabalham de maneira formal. Olha só, de acordo com a base do inquérito de emprego em Angola do ano passado, portanto, 2021, 5.561.193 jovens com idade entre os 15 estavam em idade ativa, já que constituíam a mão de obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no círculo econômico, ou seja, estavam desempregados ou empregados. Esta juventude representa 34% da população angolana ativa. Meu Deus! Face ao ano de 2020, entraram na idade ativa cerca de 337.889 angolanos nessa faixa etária. Mas, como a população empregada nestas idades caiu em 99.874, isso fez com que a população desempregada nessa faixa etária tinha aumentado em cerca de 437.764 jovens. Portanto, apenas 3.326.002 jovens com idades acima dos 15 anos trabalham. Assim, no final de 2021, somente 2.235 jovens trabalham, 275.191 jovens trabalham, e destes, apenas
139.430 tinham emprego formal, ou seja, apenas 6% dos jovens entre os 15 e 24 anos que tinham emprego trabalhavam na formalidade. 6% de jovens, apenas 6% de jovens entre os 15 e 24 anos é que trabalham na formalidade. Né? Portanto, isto é grave, é de uma gravidade assim, sem precedentes. Por outro lado, o número de jovens registrados como população ativa, ou seja, que nem trabalham nem estudam, caiu 7,1%, equivalente a 60 nativos. Fácil, né? Ok.